Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Marco Aurélio. Ministração da Santa Palavra de Deus. Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 1 em diante, diz assim a palavra do nosso Deus. Aconteceu que estando ele, Jesus é claro, de pé, junto ao lago de Genezaré, a multidão se amontoava junto dele para ouvir a palavra de Deus. E viu 2 barcos que estavam à margem do lago. Vou repetir o versículo 2. E viu 2 barcos que estavam à margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado deles e lavavam as redes. Subiu em um dos barcos, que era o de Simão, e pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra, e sentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: rema mar adentro, ou seja, avança mar adentro e lançai vossas redes para pescar. Simão lhe respondeu e disse assim: mestre, depois de trabalhar muito durante toda a noite, não pescamos nada, mas como tu me pedes, lançarei a rede. Assim fizeram, e apanharam uma grande quantidade de peixes, e a rede deles rompia-se. Então fizeram sinais aos companheiros que estavam em outro barco para que viessem ajudá-los. Vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Graças a Deus. Aleluia. É justo a tua palavra mais uma vez, em que nos apoiamos. Mais uma vez recorremos à divina inspiração para que o Senhor nas nossas vidas produza, através da sua palavra, conversão, libertação, provisão, entendimento, santificação, enfim, é a tua palavra que não volta para ti vazia, mas que em nós produz efeitos devastadores sobre o mal e abençoadores para as nossas vidas. Aleluia. É assim que eu creio. Que não seja diferente hoje na vida de cada ouvinte. Que essa palavra devaste toda a treva, que seja uma palavra devastadora contra todo o mal, toda enfermidade, toda negatividade, toda ação do inferno. Que seja uma palavra devastadora contra a derrota, devastadora contra o inimigo, e que seja uma palavra abençoadora ao teu povo. Tudo isso seja para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Essa passagem ela é muito conhecida, né? Assim, por que digo conhecida? Porque o assunto em questão, ele é maravilhoso, um grande milagre, né? De tantos e tantos que o nosso Senhor fez para nós, em nós, através de nós. E esse da pesca, então, ele é muito especial, né? E eu fico fascinado quando Deus ele opera, sabe, nas nossas vidas. E eu queria te chamar a atenção para detalhes de algumas coisas. Por quê? Porque muitas vezes lemos as Escrituras Sagradas e Deuteronômio 28 diz assim: se atentamente ouvides a minha voz, tendo cuidado de obedecer o mandamento que hoje vos ordeno. Só atentamente, vamos lá, vamos pensar, vamos lá, vamos deixar o Espírito Santo falar conosco a respeito disso. Diz aqui que Jesus estava pregando, e no versículo 2 eu acentuei para você, né? Eu marquei ali, diz que ele viu 2 barcos. Ele estava pregando para as multidões, mas ele viu 2 barcos que estavam à margem do lago. Primeira coisa que eu quero te dizer: o Senhor Jesus está atento a tudo, a tudo. Nada passa desapercebido. Talvez você não entenda isso, ou seja,
não seja esclarecido quanto a isso. E muitas vezes nós achamos que as nossas vidas não estão patentes aos olhos do Senhor. Muitas vezes nós achamos que as nossas necessidades, anseios, preocupações estão só conosco, mas eu te afirmo uma coisa, Deus vê, Ele sabe cada uma das tuas necessidades, Ele anda contigo. Deus não te vigia, Deus cuida de ti, Deus cuida de você. A palavra, ela diz que Ele nunca nos deixará nem desamparará. Lá em 2 Crônicas 16:9 diz assim: quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração seja totalmente dele. Deus está buscando corações que sejam totalmente dele, mas os olhos estão sobre você, sobre mim, sobre todos nós, e sabe de cada uma das nossas necessidades, que Ele viu os 2 barcos, Ele vê a tua vida, Ele vê o teu coração, Ele vê a tua mente, Ele vê a tua necessidade, Ele vê a tua família, Ele vê a tua alegria, Ele vê a tua tristeza, Ele vê. E mais do que ver, Ele se importa. Muitas vezes parece que não. Parece que o Senhor está indiferente às nossas necessidades, não é verdade? Lá em Lucas mesmo, parece que no capítulo de número 18 de Lucas, né, tem um versículo interessante que eu queria lembrar a você. Olha só. Olha esse versículo 18, que coisa interessante, diz assim: e disse o Senhor, ouvi o que disse o juiz injusto, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, embora pareça demorado em respondê-los? Digo-vos que logo lhes fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Ele questiona isso no final. Eu creio. Quanto é que eu creio? O quanto é que eu creio, hein? Você está sendo, nesta manhã, motivado, desafiado a crer, embora pareça demorado. Muitas vezes você pensa que Ele não está atento. A sensação que temos é essa, né? De que Ele não está atento, que Ele está indiferente às nossas necessidades. Porém, a Bíblia me mostra aqui claramente que Ele viu os 2 barcos, apesar de Ele estar ali pregando. Então Deus vê, e Ele está te vendo. E Ele diz assim: olha, os pescadores haviam desembarcado deles e lavavam as redes. A desesperança, né? Jesus viu os barcos, também viu a frustração daqueles pescadores que naquela noite não conseguiram nada. E eles viviam da pesca, se alimentavam dos peixes, negociavam os peixes. E a sua vida? Quantas decepções, quantas frustrações, quantas situações adversas passamos, quantas desesperanças, quanta desilusão. Ali eles estão desiludidos, não tem, né? A empresa não produziu aquela noite, né? Não produziu. Lavavam as redes, porém Jesus viu, e não somente viu. Agora eu quero que você atente para isso, atente. Jesus viu, mas não manifestou nada. A Bíblia diz simplesmente que Ele subiu em um dos barcos, que era o de Simão, e pediu que se afastasse um pouco da terra, e sentando ensinava do barco as multidões. O que eu aprendo com isso? Apesar de Jesus saber das minhas necessidades, ver as minhas necessidades e parecer até indiferente às necessidades das minhas, mas Jesus é sábio, Jesus é perfeito, Jesus é Deus, Jesus é Senhor, Jesus é a própria sabedoria, é o próprio amor, é a própria bondade, a benignidade. Ele nos atrai a Ele com benignidade. Mas a Bíblia diz claramente que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Entenda, os propósitos primeiro sempre serão de Deus. Por isso a Bíblia diz: buscai, pois, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você pode entender isso nessa manhã? Você pode entender que apesar das tuas necessidades, Deus quer que você se importe com as coisas dele? Você pode entender que apesar da tua dor, da tua dificuldade, do teu problema, Ele quer que você se importe com Ele. Ele quer que você se importe com a causa dele.
pode parecer meio egoísta, né? Jesus vê aquela necessidade daquele povo ali e pede o barco, em vez de dizer para eles, vamos pensar assim, olha, poxa, que peninha, né? Vocês não pescaram nada, né? Poxa, olha, deixa eu chegar aqui, depois eu vou ali pegar um peixe para você, fazer um milagrezinho. Não, Jesus simplesmente entra no barco. A Bíblia diz claramente, subiu em um dos barcos. Deixa Jesus subir no barco da tua vida. Jesus não quer que eu, você, cada um de nós demos mais prioridade às nossas necessidades do que a Ele mesmo. Veja bem, Ele entra no barco e continua a pregar. Isso remonta a quê? Que o reino de Deus é prioridade, que a vontade de Deus é prioridade, que as almas são prioridade, apesar das necessidades que ocorriam ali. Você se lembra lá da multiplicação dos pães e dos peixes? A mesma coisa. Jesus primeiro pregava. Quando terminou de pregar, ele diz assim, não é bom que esse povo vá dessa maneira, né? Vamos dar alimento para eles. Jesus se importa com a tua necessidade, mas grava isso. Grava. É tempo de você entender que talvez as suas prioridades estejam erradas. Talvez você esteja orando muito pela porta aberta, pela provisão, pelo cuidado, mas esteja indiferente às necessidades do reino, indiferente às necessidades de Jesus, indiferente às prioridades dele. Será que nesses momentos que você está passando por luta, por dificuldade, será que alguém bateu a sua porta pedindo alguma coisa e você não se preocupou? Será que nesse momento Jesus não enviou, ou Ele mesmo não foi, né, de encontro a você, querendo que você fizesse algo por Ele? Para Ele. Você está entendendo esse negócio? Você está entendendo? Você está entendendo que Deus, apesar de saber das suas necessidades, nunca vai abrir mão daquilo que é prioritário para Ele? Será que você está indiferente às necessidades do reino? Será que você está indiferente aos chamados que o Senhor tem colocado no seu coração através de pessoas, através de circunstâncias e situações que Ele quer que você intervenha, que você ajude, que você coopere, apesar da tua dor? Aqui Ele toma posse do barco, subiu em um dos barcos. Esse barco estava falido, não tinha peixe. Repare, os discípulos não questionaram. Muitos de nós estamos questionando, murmurando, perdendo tempo murmurando a respeito da nossa dor, da nossa dificuldade, e às vezes indiferente às necessidades do reino, às necessidades do nosso próximo. Pensa nisso, avalia sobre isso. Avalia porque talvez o milagre não esteja acontecendo, porque talvez você não esteja deixando Jesus dominar o seu barco. O barco é a sua vida, é a sua casa, é o seu coração, é o seu pensamento, é o seu agir. O barco é você. Ele quer dominar, Ele quer direcionar, Ele quer ser prioridade, e a causa dele é prioridade, não a sua causa. Não que Ele não se importe, mas o reino de Deus é a prioridade. Quando acabou de falar, no versículo 4, aí sim Ele disse a Simão, rema mar adentro e lançai vossas redes para pescar. Deixa Ele controlar, deixa Ele dirigir, deixa Ele direcionar, deixa Ele ser o mentor, o condutor, o piloto do barco da sua vida, e aprenda que as suas prioridades estão patentes aos olhos dele, mas você só vai dar um passo quando Ele determinar, porque Ele tem o controle. Muitos de nós nos frustramos, por quê? Porque muitas vezes até dizemos, deixamos Jesus entrar, mas só que nós continuamos fazendo do nosso jeito, lançamos as redes de acordo com o nosso próprio entendimento, com a nossa própria vontade, no nosso tempo. Quando acabou de falar de Simão, rema mar adentro. Talvez Jesus queira que você vá mais adiante, talvez queira que você recue. Veja que Ele não manda lançar simplesmente a rede, Ele diz, vai mar adentro. Sabe o que é isso? Condução. Deus não quer fazer do seu jeito, Ele sabe onde ir. Esse mar adentro pode ser justamente aquilo que diz assim, olha, vai para a direita, vai para a esquerda, isso aqui Ele está dando direção. Deixa Deus dar direção à sua vida, porque você está lançando rede muitas vezes em lugares errados, de forma precipitada, antecipada, não, você não está entendendo. Não tinha peixe mesmo. Por quê? Porque eu estou dizendo para você o seguinte, isso aqui é o sobrenatural. Ele vê o que você não vê, Ele faz o que você não faz.
Esse é o Deus que chama a existência as coisas que não existem pelo poder da sua palavra. Ei, esse lugar que você está pescando, não é que tem peixe e você não está conseguindo, é porque talvez não tenha peixe mesmo, mas você precisa deixar ele conduzir, porque ele vai fazer o milagre na sua vida, e esse peixe vai chegar, e essa pesca vai ser maravilhosa. Por quê? Porque estará sob a direção do teu mestre. O versículo 5 abre um esclarecimento, preste atenção. Simão disse assim: mestre, depois de termos trabalhado durante toda a noite, não pescamos nada, mas como tu me pedes, lançarei a rede. Ou seja, nós somos pescadores experientes. Nós sabemos onde tem peixe, onde não tem peixe, e nós sabemos que nesse lugar aí não tem peixe. Foi a noite toda, nós sabemos que não tem peixe, mas nós abrimos mão da nossa experiência, do nosso próprio entendimento. Nós abrimos mão da nossa sabedoria, da nossa capacitação para te obedecer, para nos entregarmos e obedecer a tua palavra, obedecer ao teu mandado. Olha, tu está dizendo, nós vamos lançar, sob a tua direção, vamos lançar a rede. Aprenda isso. Abra mão do teu próprio entendimento, da tua experiência. Você que é doutor, senhor, você que é expert na tua profissão, você que é maduro, você que tem 40 anos de crente. Não. Você foi chamado para depender dele, para obedecer a ele e para se entregar de forma completa, deixar ele entrar no barco da tua vida, conduzir, aprender a ouvir a voz e o momento certo de lançar a rede. Então, assim fizeram, lançando as redes, apanharam uma grande quantidade de peixes a ponto de se romper. Entenda bem, a provisão vem de Deus, o cuidado vem de Deus. Aprenda a definir suas prioridades. E as suas prioridades, elas são importantes, mas entenda, Deus tem que ser. O primeiro mandamento diz: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Apesar das tuas necessidades, aprenda a ceder, a deixar o barco da tua vida para ele conduzir, a deixar que as coisas do reino sejam prioridade na tua vida. Não se importe. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Entrega o barco da tua vida, entrega a tua família, entrega as tuas convicções, negue-se a si mesmo e aprenda a depender. E receba de Deus a provisão constante em qualquer necessidade. Sabe por quê? Porque ele vê e ele se importa, sabe de cada uma das suas necessidades, mas o que ele quer ver neste momento é se o teu coração está disposto a deixar ele entrar no barco e conduzir e te orientar onde essas redes têm que ser lançadas. Receba essa palavra de fé, de vitória, de esclarecimento, de sabedoria na sua vida, em nome de Jesus. Acesse o nosso canal no YouTube, Ministério Pão e Vinho. Obrigado pela audiência e pelo carinho. Fiquem todos com Deus. E hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus 4, versículo 7. Este foi mais um programa A Voz de Deus. Alimentando a sua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Participe conosco pelo nosso WhatsApp 983541764 983541764. Apresentação: Pastor Marco Aurélio.